Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, dos versículos 6 a 11. Atos, capítulo 1, dos versículos 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, clamamos a Ti pela ação deste Espírito Santo que acabamos de ler. O Espírito Santo que dá o poder necessário para testemunhar de Jesus. Isso farei agora, Senhor, clamando a Ti por essa ação Tua, pela ação também do Espírito Santo e pelos méritos de Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Crianças, vocês vão fazer um desenho de você falando para outra pessoa, pode ser um amiguinho, pode ser alguma outra pessoa, vocês falando para essa outra pessoa de Jesus. Então, vocês criam uma historinha, mas você está contando para o outro sobre Jesus, porque nós vamos ver essa verdade que devemos contar de Jesus para as outras pessoas. Eu nunca testemunhei num tribunal do júri, aquele tribunal popular, aquele dos filmes que tem várias pessoas e tal, mas eu já fui testemunha no tribunal do trabalho. O juiz, primeiro, ele explica que se você for pego mentindo, você vai preso. Primeira notícia. Depois ele te orienta a testemunhar o que você sabe pessoalmente, e não o que você ouviu falar. E então ele autoriza você a responder as perguntas que serão feitas. Depois da primeira parte, você já está tremendo, porque você fica pensando: e se eu me confundir? E se eu me embaralhar na resposta? E o nervosismo? E uma vez eu estava com uma juíza, a mulher era, digamos, um tanto quanto brava, não comigo, mas o jeitão dela: você sai daqui preso, por favor, não. Porque você fica tenso ali diante, porque você... Aliás, só fica tenso os honestos, né? Porque bandido nunca fica preocupado com isso. Mas a gente fica porque a gente quer falar a verdade. E hoje nós vamos ver sobre outro tipo de testemunha, as testemunhas de Jesus. E nós vamos ver 3 aspectos: o que não devem fazer, o que devem fazer e quando começar a fazer. Mas, antes disso, meus irmãos, a gente precisa lembrar o contexto. Jesus, o próprio Senhor Jesus, 40 dias depois da ressurreição, continua instruindo os apóstolos sobre o reino de Deus. E aí, então, ele diz que alguns dias depois, os apóstolos seriam batizados com o Espírito Santo. É nesse contexto que eles estão, e aí chegamos ao versículo 6, onde os apóstolos perguntam para o Senhor: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Meus irmãos, aqui há um detalhe. Havia uma expectativa dos judeus de que o Messias ia restaurar o reino a Israel, acabando com a opressão que duravam séculos. Vejam, babilônios, persas, gregos, romanos, todos eles mandando sobre os judeus, forçando
dificultando a vida. Então, havia essa expectativa. E como era o Messias, ele estava sendo chamado assim, agora vai. Agora o reino chegou mesmo. E Israel vai voltar a ser a grande potência, vai mandar em todo mundo, e o Messias vai governar tudo isso. E vai fazer dessa nação a mais poderosa de todas. Então, é esse o contexto que está na cabeça dos apóstolos, quando eles fazem essa pergunta. Essa pergunta que não foi de apenas um, muito provavelmente era uma pergunta comum a todos, pelo que dá a entender. Mas a primeira coisa que a gente vai ver no versículo 7 é o que uma testemunha de Jesus não deve fazer. O que ela não deve fazer? Especular. Veja, curioso que Jesus não responde sobre a restauração. Eles perguntam, o Senhor é agora que vai restaurar o reino a Israel? E ele não fala sobre a restauração. E aí um pequeno detalhe, há pessoas, irmãos, crentes em Cristo Jesus, que acreditam que Jesus, em pessoa, a partir de Jerusalém, reinará na terra por 1000 anos, contando apenas com os descendentes de Abraão, os judeus. Esses grupos, eu falei de uma forma muitíssimo curta, mas esses são os grupos dos pré-milenistas e dos dispensacionalistas. Particularmente, eu sigo com os estudiosos que entendem que o reino de Cristo é espiritual, sobre o Israel espiritual. Ou seja, Cristo já governa a igreja e vai assim até a parousia, até a segunda vinda. Dito isso, como introdução, vamos voltar ao texto. Jesus responde a eles que não compete a eles especular sobre os tempos e épocas, no grego sobre o cronos e o kairos, sobre o tempo de relógio ou sobre o momento preciso na história. O Senhor está falando, isso não compete a vocês. E, meus irmãos, não se trata de uma bronca, porque às vezes aparece essa palavra compete, não é? Jesus não está falando que vocês são incompetentes, não é isso que Jesus está falando. Ele está explicando que aquele assunto não cabia aos discípulos. Vejam, empresas grandes e bem estruturadas, elas têm normativos internos, como conduzir a vida da empresa. E, normalmente, eles são divididos em competências e alçadas. Competências é o que eu posso fazer. E alçadas é até onde eu posso ir. E, se você cumpre isso, está tudo certo. Se você não cumpre, você está errando em relação ao que a empresa espera. E depende do erro, isso, inclusive, pode ser motivo de processo administrativo. Então, veja, quando você está ali trabalhando, você precisa saber até onde vai a minha competência, até o que eu posso fazer, o que está no meu nível profissional. E é isso que Jesus está falando. No nível de vocês não têm competência para saber. Isso é exclusivo do Pai. É uma competência exclusiva dele. Isso não vai ser dito a vocês. Mas veja, a instalação total do reino de Deus não foi imediata, não foi isso que Jesus veio fazer. E não está na nossa competência e alçada sabermos a data final. Curioso, o Senhor começa a implantar o reino desde do seu ministério terreno. Obviamente que a Assunção é um momento importante que finaliza esse ciclo terreno, mas não acabou. Eles tinham a expectativa, os apóstolos tinham a expectativa que ia ser uma cartada, uma virada de chave, e Jesus se tornaria o rei de Israel sobre todas as nações. Mas não foi assim, não aconteceu ainda, e ainda não chegou o momento de isso acontecer completamente. E não cabe a gente saber o dia que isso vai acontecer. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Entendam, há conteúdos que nós devemos conhecer e conhecer bem. Tudo que é da nossa competência, a gente tem que conhecer
bem. Não buscar conhecer as coisas do reino de Deus é um erro. Nós não podemos ficar sem estudar a palavra de Deus, conhecer cada vez mais o nosso Senhor, buscar os detalhes das Escrituras. Tudo isso está na nossa competência, dentro daquilo que nós podemos saber. Veja, nós devemos crescer na graça, diz o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, crescer em conhecimento é um dever meu e seu. Nós, por exemplo, aqui estimulamos que todas as pessoas, homens e mulheres, mais jovens, mais velhos, estudem a palavra de Deus, cursem cursos de teologia diversos, leiam bastante para que conheçam bem. Porém, há conteúdos que, de fato, Deus não revelou a nós. Por exemplo, a data da volta de Jesus. Seguir investigando esses temas dessa forma é perda de tempo e acaba resultando em especulação e surgindo falsas doutrinas e heresias, porque não tem resposta. Mas as pessoas se gastam nesse trabalho. Quantos erraram e quantos ainda erram anunciando a data exata da volta de Jesus? Eu tenho uns 26, 27 anos de conversão, eu já ouvi algumas datas, uma delas era no Vilado do Milênio, não é? Então, quando alguém me diz, Jesus vai voltar tal dia, uma coisa eu tenho certeza, naquele não é. Porque senão ele ia acertar a data, não é? Mas é um equívoco que muita gente busca discernir o que Deus não deu para nós discernirmos. E veja, o problema é que ainda há crentes que perdem tempo ou até se perdem especulando temas que não nos competem. Porque quando você envereda por assuntos que não têm resposta da parte de Deus, o nosso próprio coração titubeia, a nossa própria mente passa por dificuldades. Reverendo Augusto Nicodemos tem uma história fantástica, está na internet isso, quando ele foi fazer seu doutorado na África do Sul, e um seminário, um curso, uma universidade absolutamente liberal, e o seu orientador era conservador, mas a faculdade toda não era. Então, as aulas eram de conteúdos assim, e ele baqueou. Se não fosse o orientador dele, obviamente a graça de Deus e tudo mais, mas ele conta disso, porque você tendo acesso às coisas que não são do Senhor, não traz nenhuma utilidade para nós. E curioso ainda mais, lá em Mateus 24, 36, disse Jesus, quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha que curioso, meus irmãos, a gente tentando descobrir os mistérios de Deus, e o próprio Deus Filho, em sua humanidade, mostra que esses temas não competem às pessoas. Se o Senhor Jesus tinha essa perspectiva de atuar, de anunciar, de ensinar aquilo que Deus Pai deu a nós, tão somente isso, por que os crentes buscam outras coisas? Percebe, meus irmãos, que às vezes a gente vai por caminhos equivocados simplesmente por querer. Porque se nós olhássemos para o nosso Senhor, nós não seguiríamos esses caminhos. Mas, em segundo lugar, o que uma testemunha de Jesus deve fazer? Essa é mais fácil. O que deve fazer? Testemunhar. É isso que uma testemunha faz. Veja, o versículo 8, meus irmãos, é o versículo central de todo o livro de Atos, e também é o versículo que tem as últimas palavras de Cristo antes da sua ressurreição. Então, essas são as últimas palavras do nosso Senhor. E o que o Senhor diz? E é aqui onde ele vai explicar esse fato de ser testemunha. Mas ele começa dizendo que o reino de Deus... Lembra, meus irmãos, do primeiro sermão na semana passada, que eu falei que Cristo vem falando do reino de Deus desde o começo do seu ministério, mesmo depois da sua ressurreição, Jesus continuava ensinando a mesmíssima coisa. E aí, ele então explica
que o reino de Deus expande a partir do testemunho dos discípulos, e não das autoridades, não dos poderes. São os discípulos que vão falar do reino de Deus. Curioso que Tiago e João e a sua mãe, nos textos anteriores, tinham pedido para Jesus: olha, vai vir o teu reino, dá para pôr um dos meus filhos, um do seu lado direito ou do lado esquerdo, põe um no Ministério da Economia, outro no da Justiça, porque eles são bons, eles vão ficar do lado do Senhor, que é o rei. E o Senhor: você não sabe o que estão pedindo, vocês estão equivocados, porque essa era uma confusão ainda que eles faziam. E mais, a palavra para testemunho é uma palavra que nós usamos em português, é a palavra mártir, ou aqui no plural, mártires. Aqueles que são martirizados, aqueles que sofrem por falar alguma coisa. Então, veja, o que Jesus está falando é: vocês vão testemunhar do reino de Deus, até as custas da sua vida. E o reino de Deus vai espalhar, vai expandir com as testemunhas, as minhas testemunhas, falando do ensino que eu dei e demonstrando com a prática que eu fiz. Mas não só isso, uma testemunha de Jesus, ela deve falar sobre os ensinos e os atos de Jesus, dos quais os apóstolos foram testemunhas oculares. Lembra o sermão do domingo passado que eu falei que o Senhor Jesus não trouxe novidade depois da ressurreição? O que ele está falando é: continue falando o que eu disse. O reino de Deus, as mensagens que eu dei, as promessas do Pai, é somente esse conteúdo. Fiquem nesse conteúdo, continue usando esse testemunho, e é disso que vocês vão testemunhar, porque vocês estão vendo todas as coisas, e logo em seguida eles vão ver Jesus sendo levado aos céus. Mas ainda um outro detalhe: vocês vão testemunhar exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, e não pela força pessoal, força política, força militar. Eu também disse no domingo passado: vocês receberão o dinamis, o poder do Espírito. Essa palavra no grego, lembra que eu falei que é a mesma raiz que surge a palavra dinamite, ou dinamizado. É a mesma raiz aqui. Vocês receberão poder a partir da descida do Espírito Santo. Vocês ainda não sabem como é isso. Vocês vão para Jerusalém e lá vocês vão receber poder do Espírito Santo para ser testemunha. É um poder existente, isso já está aí, porque é do Espírito Santo, mas não foi ainda experimentado plenamente por vocês. Meus irmãos, esse poder é dado pelo Espírito Santo, o mesmo que capacitou Jesus homem no seu batismo. Lembra que o Espírito Santo desce sobre o Senhor? É o mesmo. O que Jesus está falando: vocês vão falar de mim, mas vocês precisam de poder. Esse poder vem do Espírito Santo, porque é um outro tipo de testemunho, é um outro tipo de fala. Vocês vão experimentar ser martirizados, e para aguentar isso, precisam ser, usando um termo moderno, empoderados, mas o verdadeiro empoderamento do Espírito Santo de Deus. Então, eles estão entendendo, Jesus está mostrando o reino de Deus, eles sendo os agentes que testemunham da obra de Jesus. Mas onde fica isso? Porque eles estavam com a cabeça em Israel. Lembra que eles perguntaram: o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E o Senhor fala do alcance desse testemunho. Primeiro, esse alcance é global e não mais nacional. Até porque isso vai até os confins da terra. Não é mais um cercadinho de 240 quilômetros de comprimento, 60 de largura, se eu não me engano. Não, agora é por todos os cantos da terra. E mais, essa expansão, ela é gradual e concêntrica, e não total e de súbito. Eu vou explicar. O que o Senhor está falando é: vocês voltam para Jerusalém, lá vai descer
o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, e então, a partir de Jerusalém, que vai ser o epicentro da missão, a partir de Jerusalém, vocês vão andando, inclusive por toda a Judéia e Samaria, vocês vão alcançar os judeus também, judeus de todo tipo, porque os samaritanos, lembram disso? Que no Evangelho de Marcos nós vimos isso. Os samaritanos eram os judeus meia boca, por isso que eles não eram aceitos, né? Então, vocês vão alcançar todos os judeus, mas vocês vão até os confins do mundo, porque a ideia é alcançar todo o globo terrestre, a ideia é alcançar todos os povos gentios. Às vezes, a gente fica pensando, quando a gente olha para esse texto, que a obra é assim, eu vou para um canto, eu vou para outro, eu escolho. Primeiro vamos focar aqui, depois a gente vê o que faz para frente. Você já teve essa experiência de um lago, uma lagoa parada, com a água bem paradinha, aí você quer ver o quê? Pegar a pedra e tchu! E a pedra, quando cai, ela começa a fazer ondas, círculos, e esses círculos vão espalhando todos, e eles parece que não param de ampliar. Você já teve essa experiência? É disso que o Senhor está falando. A expansão do reino, depois que o Espírito Santo vier, vai ser assim, ele vai expandindo, vai tomar todos os cantos do planeta. E vejam, meus irmãos, que curioso, o livro de Atos vai nos mostrar, nós vamos ver isso até o final dele, que os discípulos cumpriram essa ordem. Eles começaram em Jerusalém, capítulos 1 a 7, foram para a Judéia e Samaria, capítulos 8 a 12, e depois o evangelho chegou em Roma. Roma é um símbolo do alcance mundial, capítulos 13 a 28. Olha que fantástico, Lucas escreveu o segundo volume, como a gente viu, demonstrando essa expansão na prática. Os apóstolos cumpriram a missão que eles tinham que fazer. E, obviamente, isso chega a nós. Mas você também já ouviu dizer assim, juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais além da verdade em nome de Deus? Essa é uma frase que aparece nos filmes, né? Justamente em tribunal popular, que tem os júris, os jurados, não é? Essa frase, ela aparece nesses contextos, e essas frases são ditas pelas testemunhas. Todo aquele que vai testemunhar tem que dizer a verdade, mas isso vem de filme, e no Brasil não é diferente. Veja, no Brasil, a testemunha se compromete a dizer a verdade sob pena de responder por falso testemunho e receber voz de prisão durante o interrogatório. Então, quando vamos testemunhar num tribunal brasileiro, esse princípio é perguntado, não dessa forma tão clássica, mas é perguntado, você só pode dizer a verdade. E veja, o objetivo dessa frase é o mesmo. O objetivo é que a testemunha fale exatamente o que ela sabe, nada mais, nada menos. E é isso que Jesus está falando. Vocês vão testemunhar do que vocês sabem, do que vocês viram. Vocês experimentaram isso comigo, andaram comigo aí 3 anos. É disso que vocês vão falar. Às vezes a pessoa fala, eu sou novo na fé, eu não sei ainda como falar da palavra de Deus, explicar tão bem. Conta do que o Senhor fez na sua história, porque essa história é comum a todos nós no começo da nossa vida com Cristo. As testemunhas de Jesus, meus irmãos, elas testificam a respeito do reino de Deus, que é espiritual e não terreno. A nossa conversa, a nossa fala, esta fala que está acontecendo agora, ela é espiritual. Não tem argumentos humanos que convençam uma pessoa. E essa mensagem, ela passa pela vergonha da cruz, não pela honra do trono e do poder humano, como eles queriam, os israelitas queriam. Não, o Senhor diz, negue-se, pois a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. A nossa mensagem é nós imitamos Cristo, nós somos testemunhas da obra de Cristo. É claro que essa ação acontece pela ação do Espírito Santo.
Há um equívoco quando se fala de testemunhas. Às vezes a gente fala, você não está testemunhando de Jesus, hein? Você precisa melhorar o seu testemunho de Jesus. Como se a gente tivesse em níveis. Mas vejam, quando o Espírito Santo nos alcança e acontece a nossa conversão, a pessoa se torna imediatamente uma testemunha de Jesus. É isso que o texto está falando. Vocês já são testemunhas. Vocês são meus. Vocês vão sair por aí falando que vocês são meus. Vocês vão falar como aconteceu, o que eu disse, o que eu fiz. É claro que a gente vai melhorando no conhecimento, mas nós já somos. Você não precisa se especializar para depois falar, agora eu estou pronto para testemunhar sobre Jesus. Não. É como se nós estivéssemos juntos com os apóstolos. É como se tivéssemos andado com o Senhor por 3 anos. Nós somos essas pessoas. Agora, para fazer isso, nós também precisamos do poder que vem do Espírito Santo, que já foi derramado. Não vai vir outro poder. O poder do Espírito Santo já veio. O que encheu os apóstolos, o que encheu a primeira igreja é o que te enche, é o que me enche, é o que nos ocupa, é o que nos dá poder para falar sobre coisas espirituais. Por isso que, às vezes, a gente vê... Eu vi um vídeo, eu não quero citar para não ter problema, de um certo... como eu diria... um certo homem da esfera do poder brasileiro que citou uma história bíblica. E citou muito bem, por sinal. Outros homens e mulheres ao longo da história citaram a história bíblica. Sabiam nomes de personagens. Sabiam contar melhor do que muitos crentes. Mas a grande pergunta é, sabem que histórias são essas? Eles são testemunhas ou tagarelas? Porque nós somos testemunhas. Porque nós fomos impactados pelo poder do Espírito Santo. Essa é a diferença. Por isso que às vezes você vê assim, em lugares mais diferentes do planeta, homens e mulheres humildes no campo do conhecimento acadêmico, mas que você fica sabendo que mais de 200 pessoas vieram a Cristo por meio daquele irmãozinho, daquela irmãzinha da oração. Outro dia eu estava ouvindo de uma pessoa que o avô dela tinha plantado mais de 60 igrejas andando sobre cavalo, por esse Brasil afora, décadas e décadas atrás. Por quê? Porque é o poder do Espírito Santo, não está na nossa argumentação. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a obra continua a mesma. Você, se foi alcançado pelo Senhor, você é testemunha de Jesus. E você deve testemunhar sobre isso para quem? Para todas as pessoas, em todo o tempo, em todo canto do mundo. Não parou a obra do Senhor. Às vezes, a gente fica com a sensação de que já está indo tudo bem, né? Igreja cheia, várias igrejas sendo plantadas, está até sobrando igreja, a gente pode escolher para qual eu vou. Não, meus irmãos, a obra continua. E se você acha que não precisa, não é interessante que Jesus testemunhou do Pai por onde ele ia? Você lembra que Jesus nunca trazia glória para o seu próprio nome? Tudo que ele fazia, ele glorificava o Pai, exaltava o nome do Pai, mostrava que a obra era do Pai, e Jesus testemunhou do Pai a custo da sua própria vida. Se ele é o nosso modelo, meus irmãos, nós devemos fazer a mesma coisa. Quem você está sendo neste mundo? Uma testemunha? Mas, em último lugar, quando começar a testemunhar? Ok, eu entendi, pastor, tem coisa que a gente não deve fazer, tem coisa que a gente deve fazer, mas estou pronto. Quando devemos começar? Imediatamente. A ascensão de Jesus concluiu o seu ministério terrenal.
E isso trouxe implicações. Os apóstolos viram o ministério completo de Jesus. Os apóstolos viram Jesus sendo levado aos céus. Os apóstolos perceberam que a obra está, de fato, concluída. Eles tiveram essa experiência e ficaram olhando para aquilo maravilhados. Mas veja, o fato de Jesus concluir o seu ministério trouxe implicações para as testemunhas. Em primeiro lugar, urgência. Veja, eis que aparece 2 anjos, porque a obra do Senhor ainda tinha um detalhezinho para acontecer, e o Senhor foi, então vem agora anjos para servir o Senhor. E esses anjos perguntam, por que vocês estão olhando para as alturas? Eu tentei imaginar essa cena a semana toda. Eu não sei se eles ficaram esperando, será que ele vai voltar? Será que vai cair? Será que é de lá que ele vai reinar? Porque a ideia que dá é que eles ficaram muito tempo olhando para o lugar onde Jesus desapareceu. Vejam, o que os anjos estão falando é, não se distraiam e obedeçam, vão para Jerusalém e aguarde a descida do Espírito Santo. Eu estou traduzindo esse texto, porque eu estou juntando, conectando com o final de Lucas e o começo e o sermão da semana passada. Mas o que os anjos estão dizendo é, oi, para de perder tempo. Veja, vocês não vão ter mais a companhia pessoal de Jesus. Não é Jesus que vai andar com vocês. Vão para Jerusalém, porque o Espírito Santo vai andar com vocês. Lembra, vocês estão lembrando, o Senhor disse, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou mandar o outro Consolador. E os anjos precisam ir lá dar uma chacoalhada nos varões galileus. E é curioso, né, que ele identifica a origem deles, né, para eles talvez abrir os olhos, como eles sabem que eu vim da Galileia. E aí eles ouvem então essa instrução, para de esperar Jesus, porque agora é com o Espírito Santo. É claro que a obra é em Cristo, mas vocês têm que continuar. E mais, meus irmãos, o fato de Jesus ter sido levado aos céus mostra que esse ministério ele precisa da sua completeza. Ele vai chegar um tempo onde a obra de Cristo vai ser absolutamente completa. Mas o que os anjos dizem é o quê? A obra só termina, essa obra que vai começar com a descida do Espírito Santo, só termina quando Jesus voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar em carne e osso, do mesmo jeito que ele foi. De manhã, no texto de Gênesis, a gente falou sobre a glorificação. Jesus agora está com o seu corpo glorioso. Ele está com os seus ossos. Ele é um ser humano com 2 naturezas, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Ele é um homem. E ele está à direita de Deus Pai num lugar que a gente não sabe. Mas ele está fisicamente lá. Pela santíssima providência de Deus, o Catecismo de Heidelberg nos explicou isso. Ele está lá, por isso não dá para estar aqui enquanto homem. E agora os anjos explicam isso para eles. Olha, Jesus foi, mas ele vai voltar. Sabe esse elevador da glória que levou Jesus? Porque veja, aqui falam de nuvens, isso aqui não é nuvem de chuva não, meus irmãos. Isso aqui não é nuvem branquinha, fofinha, que você fica parecendo, olha, parece um coelhinho. Essa nuvem, ela está muito mais para aquela que se chama Shekinah, para aquela que aparecia no templo. É a manifestação da glória de Deus. Cristo é levado, então, em glória para o céu. E é essa mesma situação, esse mesmo cenário que aconteceu para ir, vai acontecer para voltar. E o Senhor Jesus tinha dito isso lá em Mateus 24:30. Esse assunto tinha sido profetizado por Daniel 7:13. Apocalipse 1:7 vai dizer que esses que viram tudo isso vão ser contados em números de milhões, milhões e milhões. Os anjos ainda dizem, dentre vocês ele foi elevado, para entre vocês ele retornará. Então, para de perder tempo, ele vai voltar.
Sigam para trabalhar agora. Vão para a obra que Ele deixou para vocês fazerem. E como diz uma expressão do meio militar, missão dada é missão cumprida. Isso significa que o bom soldado, ele vai cumprir a missão recebida, custe o que custar, e nada o distrairá. Missão dada é missão cumprida. E eles foram. E a missão, meus irmãos, de se apresentar como testemunhas de Jesus, continua com a mesma urgência. A mesma urgência e a mesma amplitude, independente de sabermos quando Jesus vai voltar. Essa missão, meus irmãos, foi passada de geração em geração, geração em geração, e chegou em 2023 na redenção. Continua. Essa missão é minha e sua. Veja, é claro que os crentes, e não mais os anjos, os crentes é que fazem o papel de chamar uns aos outros à realidade, para que não se perca tempo olhando para o lugar errado. Às vezes é isso, né? Talvez até um sermão como esse de hoje dá uma chacoalhada e fala: oi, acorda, está olhando para o céu por quê? Está perdendo tempo? Está esperando o quê? Crente. E somos nós que chacoalhamos os outros. Aliás, me ocorreu uma coisa. Daqui uns dias vem a nossa conferência missionária. Não é, dona Sônia? Nossa conferência. E ali é a hora que a gente é chacoalhado para esse tema, para lugares mais longínquos. Veja, às vezes nós precisamos ser chacoalhados e às vezes nós somos os que chacoalham. Não vai vir anjo aqui não para te chacoalhar, criatura. Somos nós que fazemos isso uns aos outros. E às vezes precisa. Às vezes precisa. Porque o texto bíblico vai nos dizer, não esse que lemos, mas vai dizer que a seara é grande. Meus irmãos, muitos, mas muitos anseiam por ouvir sobre Jesus. Povos ao nosso redor. Quer ver o seu campo missionário? Família. Todos os seus familiares são crentes? Todos os seus vizinhos são crentes? Todos os seus colegas são crentes? De trabalho, ou de escola, ou de faculdade? Se tudo isso, para tudo isso a resposta for sim, ainda tem os estranhos. Você acha que acabou o trabalho? Mas não só isso, meus irmãos. Nós temos os agora chamados, eu não sou um especialista da área, mas chamados de povos pós-cristãos. Você vê isso, por exemplo, na Europa. A Itália, o grupo que a gente ouve pelo nosso missionário João Petrecelli, a Itália tem 1% de evangélicos, 1% da população. Nesse 1% está Testemunha de Jeová, Universal do Reino de Deus e outros tantos grupos que a gente aqui nem considera crente. Mas lá, na estatística dele, estão todos esses grupos. Só que eles foram para Roma para pregar o Evangelho. Chegou lá, como que Roma não tem uma igreja presbiteriana? Me explica como que em Roma não tem uma igreja presbiteriana. Reformada, calvinista, boa, igual a redenção. Me diz por que não tem. E eu vou te dizer por que não tem. E ainda os povos não alcançados. Se tem uma coisa que dói, é saber que tem povos que não têm um versículo da Bíblia na sua própria língua. Talvez você nunca vá para o campo missionário, mas talvez você possa traduzir as Escrituras. Mas o que importa, meus irmãos, é a gente entender que essa obra não acabou. E veja, só que a seara é grande e o texto diz que os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque os trabalhadores ainda continuam poucos, e eu vou arriscar responder com algumas teses. Em primeiro lugar, eu acredito que o povo de Deus, pelo menos no Brasil, está distraído. Eu tenho acreditado que os evangélicos no Brasil estão olhando para o céu, à toa, e esqueceram o que tem que fazer. Por exemplo, eu acho que o povo evangélico brasileiro se acostumou, o que eu costumo dizer, se acostumou com o sagrado.
Se acostumou a vir para a igreja, se acostumou a participar das programações da igreja, se acostumou, às vezes, a abrir a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia, pastor. Ué, por que você está separando, então? Você está abrindo ou você está se dedicando? Talvez o povo brasileiro esteja se distraindo justamente com muitas comunidades disponíveis. Você conversa com brasileiros que estão no exterior, e nós conhecemos vários, porque vários membros da nossa igreja foram para o exterior, em vários cantos desse mundo, Canadá, Suíça, Irlanda, Portugal, pelo menos os que eu estou lembrando. Uma delas é uma das minhas filhas. Quando chegou lá, pai, não tem igreja. Eu falei, como assim, minha filha? Não, pai, você não está entendendo. Não tem igreja. A mais velha mora na Alemanha, na cidade de Augsburg. Sabe o que aconteceu nessa cidade? A confissão de fé luterana foi escrita em Augsburg. Lutero foi para lá junto com uma galera para escrever. E não tem igreja que você possa entrar e cultuar a Deus com tranquilidade, porque as pouquíssimas coisas que estão com portas abertas, é melhor não entrar. Na Suíça, não tem, nós temos irmãos lá. Não tem. Se você parar, hoje, faz esse exercício, volta para casa, olhando, procura placas escritas igrejas. Pode ser até church também. Põe na conta. Você vai, faz esse exercício, depois me conta. É bem provável que passe de uma dezena de igrejas, daqui até a sua casa. Se você morar mais longe ainda, isso vai aumentar o número de dezenas. E lá não tem, porque não tem testemunha indo para lá. Eu acho também que o povo brasileiro esqueceu do dano da perdição eterna. Eu falei um pouquinho sobre isso de manhã. Eu acho que o povo de Deus esqueceu o que é o inferno, ou pelo menos o que a gente sabe sobre o inferno. E só o que a gente sabe que o inferno já é terrível. Corpos ardendo eternamente. Corpos não glorificados ardendo eternamente. De manhã eu comentei, eu sou fraco para queimadura, qualquer coisinha já me incomoda. Eu não sou tão raiz assim, né? Aí eu fiquei pensando, para todo sempre? E eu estou tranquilo que tem gente indo para lá? E pior, tem crente desejando isso para outras pessoas. Eu queria que aqueles políticos do Congresso fossem para o inferno. Misericórdia! Você não pode querer isso para ninguém. É sinal que você se acostumou com o sagrado, você já não lembra mais o que é isso. Ainda tem acredito que uma outra possibilidade é que os crentes brasileiros, pelo menos os brasileiros, eles se distraíram com a própria missão. Às vezes começa bem, não é? Vamos fazer um grupo de bike para rodar. Vamos fazer um grupo de moto para rodar. Vamos fazer um grupo de jiu-jitsu. Vamos fazer um grupo de não sei o quê. Vamos fazer... Uhul! É isso aí. Vamos embora, vamos fazer. A pergunta é, para quê? Para o lazer? Entende, meus irmãos, que tudo nas nossas mãos tem que ser usado para testemunhar sobre o Evangelho de Cristo? Nós temos que usar todas as coisas. E Jesus ensinou e demonstrou isso pessoalmente por 3 anos e foi levado ao céu. E Jesus não parou de trabalhar. Tem gente que acha que Jesus está lá à toa, né? Não. Jesus está intercedendo por nós. Jesus está governando o universo. Jesus está preparando a morada para nos receber e tantas outras coisas. Jesus não parou. Por que você está parado? Não dá. A gente não pode fechar nossas bocas. Não dá para ser agente secreto do reino. Se tem uma hora que a gente tem que ser matraca, é na hora de testemunhar sobre Jesus. Abre a sua boca e fala sobre Jesus. Mas eu concluo, meus irmãos, com algumas perguntas. Um dia, não sabemos quando, lembra da juíza que eu falei que é brava?
pensa em algo bem maior. Um dia, o justo juiz vai aparecer do nada no tribunal do júri celestial. O grande tribunal vai abrir as portas e todos prestarão contas diante de Deus. 3 perguntinhas só para você. O que você terá a falar? O que você poderá falar? E deixa eu te contar uma coisa, não vai ter direito, vou exercer meu direito de permanecer calado, não vai ter isso. O que você fez? Quais são as provas que você vai apresentar do seu bom testemunho, que a Bíblia vai chamar de frutos de justiça? O que vai vir acompanhado contigo? As pessoas que se converteram porque o Espírito Santo usou você? O que vem atrás de você? Agora, a outra pergunta. E o que você vai fazer com seus erros? O que você vai fazer? Como você vai defender os seus equívocos? Graças a Deus, que não vai ser você que vai se defender, nem eu que vou me defender. Porque terá ali o nosso sumo advogado Jesus Cristo. Jesus Cristo é que vai não só nos defender, mas vai assumir a culpa, como Ele já fez. E lá isso vai ser consumado, concluído. Então, esses pecados que você lembrou, que eu sei que você lembrou, porque eu lembrei de algumas coisas também. Naquele dia, Jesus vai falar, eu paguei essa conta. A pergunta, meus irmãos, continua no sentido de que não é porque Jesus justificou o seu pecado, não é porque Jesus pagou a sua conta, que você pode ficar especulando pseudo-verdades e perdendo tempo olhando para o céu. Para com isso, em nome de Jesus, porque a gente tem muito o que fazer. A seara continua grande. E o meu desejo sincero, meus irmãos, é que o Senhor te use como testemunha que cumpre a sua missão no DF, no Brasil, em todo o mundo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra mais uma vez anunciada. Ó Senhor, é verdade que às vezes nos distraímos. Inúmeras situações nos distraem. O nosso progresso profissional, um casamento planejado, um concurso que está sendo esperado, filhos para nascer, tantas coisas boas, Senhor, nos distraem, sem contar as ruins, os pecados que nos assediam. Mas, Senhor, em nome de Jesus, esse Espírito Santo que o Senhor disse que desceria e desceu, seja Ele a nos fortificar, a nos empoderar, de tal sorte que possamos sair daqui avivados, animados e esperançosos de cumprir aquilo que já somos. Nós já somos testemunhas de Jesus, mas queremos fazer isso com fidelidade ao Senhor, para a expansão do Teu reino, para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.